Quando a gente chega a primeira vez numa obra, né, a sensação que a gente tem é um verdadeiro caos, né? Todo mundo trabalhando ali ao mesmo tempo, serviços acontecendo em diversas áreas, diversas pessoas executando diferentes tipos de serviço, e a gente toma um susto, né? Fala, caramba, meu, como que esse organismo vivo tá funcionando dessa maneira aí, né? E rapidamente a gente percebe que existe uma bagunça, existe alguma coisa que não está no eixo. Porque é questão de minutos você já começa a ouvir, olha, aquela frente está atrasado, ó, aquela pessoa que deveria executar o serviço não apareceu, teve falta. Você vai perceber que existe um caos inicialmente silencioso, mas quando a gente para observar, a gente percebe que ele está fazendo um barulho tão alto que muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir. É, tem isso daí, né? Quem nunca, né, passou por uma situação de acostumar com um barulho e não mais ouvir, né? Na obra muitas vezes é isso. Muitas vezes, e aí fica até uma atenção aqui da questão, né, da gente ter os caminhos seguros por onde passar, porque você está tão acostumado com o barulho do maquinário, dos caminhões passando, que tem hora que se torna comum. E aí uma distração pode acontecer, uma fatalidade, um erro. E olha só, isso acontece também na parte da gestão, tá? Quando a gente muitas vezes entra nessa vibe de achar que tá tudo normal, tá tudo comum, o caos já é comum, a gente deixa, a gente permite que a nossa obra, de fato, comece a ter prejuízo. E aí são vários tipos de prejuízos, tá? Mas a gente sempre fala que o principal, porque é o que todo mundo olha, é a questão financeira, né? Quando você percebe que você está gastando mais, não está entregando, o prazo está estourando, está indo mais recurso, é onde que chama a atenção, principalmente do dono da empresa. Mas existem vários outros tipos de perda, como desgaste emocional, desgaste dos seus colaboradores, e tudo isso daí, principalmente quando a gente fala de colaborador, a gente pensa em obras longas, que é quando a gente trabalha para grandes construtores, ou você que está se tornando um grande construtor, sabe que obras são longas, né? A gente está falando de obras de 8 meses, um ano e meio, algumas até 2, 3 anos. Então a gente precisa ter um equilíbrio muito grande. Quando a gente não tem, a gente começa a perder isso daí. E aí a gente entra no modo sobrevivência, né? Esse modo sobrevivência, ele é muito perigoso, porque a gente começa a olhar para o lado, olhar para o outro e falar, e agora? Quem que eu salvo primeiro? Salvo esse cara aqui, salvo esse serviço, você começa a se tornar um apagador de incêndio, né? Você saiu ali da função principal, que seria ser gestor, e está sendo um bombeiro. Qual que é o grande problema do bombeiro? Que o bombeiro, ele pensa que resolvendo esse problema aqui está tudo certo, né? Acabou o problema. Só que do outro lado já está se formando um novo pico de incêndio, um novo foco de incêndio. E aí começa a entrar num vício. Você olha um problema, resolve esse problema e outro está estourando. E muitas vezes, quando você terminar de resolver um problema, você vai falar: poxa, cara, mas se eu tivesse parado para pensar um pouquinho, essa outra situação não tinha acontecido. Estava aqui do meu lado, como é que eu não vi? Você não viu porque você estava focado em um único problema. Você não sabia o que poderia acontecer na sua obra. E por que você não sabia? Porque normalmente você não estudou a sua obra. Você não conhece a sua obra. Quando a gente pensa em primeira vez que a gente pisa o pé numa obra, seja você contratado direto pela construtora ou você que está prestando serviço para a construtora, muitas vezes a gente cai de paraquedas. A gente não sabe qual que foi o histórico dessa obra, qual que é a programação futura dela, então a gente está ali para executar. Quando dá sorte, alguém te entrega algum cronograma para você ter uma orientação, mas você não sabe qual é os históricos, o que de fato aconteceu, né? E isso faz com que a gente perca muito tempo, porque até a gente descobrir, a gente leva ali 6, 7 meses. Por quê? Porque a gente normalmente não estuda a obra, a gente vai executando. E aí, depois de um tempo, se você sobreviver os 3 meses de experiência, você já começa a ter algumas informações. Mas esse não é o melhor caminho, tá? Eu já te adianto que assim, quer ter sucesso? Quer ter tranquilidade? Quer fazer a sua equipe produzir com eficiência, com qualidade, evitar retrabalho, evitar dor de cabeça? Você precisa conhecer o ciclo da obra. Robert, como assim ciclo da obra agora? Cada vez aí tem um termo novo, uma conversa nova, a gente fica doido desse jeito. Ó, não tem nada de novo.
Lembra lá da aula de hidrologia que você teve, que falava sobre o ciclo da água, né? A água aí evaporava, subia, vinha chuva, tal, caía, percolava, voltava para o mar, subia de novo. É um ciclo sem fim, né? Claro que eu estou brincando aqui, resumindo, mas é só para fazer você lembrar dessa aula. O ciclo da obra é muito parecido, tá? A gente precisa entender como que ela começa, como que ela termina. Será que a obra ela finaliza ou ela continua de novo? Ó, existe pelo menos uma volta que a gente faz por completo e dá o start para a segunda no ciclo da obra. E quando a gente fala sobre esse ciclo, ninguém, né, ninguém não, mas a maioria não se preocupa em entender. Por quê? Porque o cara é contratado para ser um engenheiro, para ser um analista. Então, na cabeça dele, ele fala assim: ó, eu vou fazer o meu, vou fazer só o que eu fui contratado, e aí é um problema dos outros, cada um com o seu. Só que ele esquece que, mesmo ele sendo analista, mesmo ele sendo o engenheiro da obra, a responsabilidade já está sobre ele. E se ele quer se tornar um gestor, ser o cara que vai comandar toda a operação ali, ele precisa entender isso. Então a gente tem que parar com esse pensamento de querer fazer só aquilo que eu fui contratado e abrir os olhos para ser um profissional melhor. Afinal, você escolheu uma área e ela exige que você seja uma pessoa com uma visão diferente. Não pode ser um cara apenas técnico limitado que vai fazer só isso. Não. Você tem que ter essa visão de gestão, né? Ser o cara que vai resolver o problema. Afinal, você foi contratado para poder resolver o problema, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho desse ciclo para você entender a importância dele. O que eu já te adianto, tá? Esse ciclo, ele é figurativo, tá? Eu vou falar para você uma maneira que a gente tem, porém você vai poder formatar ele da maneira que você quiser. Ó, parecia até que eu estava fazendo um poder aqui. Por que eu estou te falando isso? Porque ó, eu vou te contar agora a maneira que eu enxergo, porém com o tempo você vai falar para mim assim: Robert, mas você falou de 6 ciclos, eu acho que isso é 7. Pô, será que não é 5? Calma, tá? Muita calma. Você vai montar um ciclo da maneira que fique melhor para você. O importante é você entender o funcionamento dele. Robert, por que você está falando isso? Porque talvez você que esteja assistindo agora essa aula aqui, você já tem uma experiência. E aí você pode ficar um pouquinho ali na frente e falar assim: caramba, meu, mas esse ciclo não junta com esse? A experiência vai fazendo que a gente começa a melhorar as nossas visões. Mas nesse primeiro momento, vamos imaginar que todo mundo está partindo aqui do ponto zero e a gente está aprendendo como que funciona. Então a gente vai falar do ciclo, ele na ordem que deve ser feita, certo? Ó, primeiro de tudo, você precisa entender que o mais importante do ciclo, independente da formatação que você vai ter, é entender a parte de planejamento e pré-obra. O que é o planejamento pré-obra, Robert? Eu estou só na operação, não participei do tático nem do planejamento estratégico. Fique tranquilo. Você precisa entender que tudo começa antes do primeiro tijolo, certo? Então a gente tem que voltar lá atrás e entender como que foi montado essa estrutura dessa obra, qual que é o cronograma que foi desenhado, desenvolvido para essa operação, como que foi pensada essa mobilização, como que esse canteiro foi definido. Normalmente, quando a gente trabalha para grande construtora, seja prestando serviço ou dentro da construtora, existe lá já um mapeamento, tá? Que a gente consegue visualizar qual que é o start do seu canteiro, qual que seria a primeira mobilização. Você tem um planejamento mestre para você poder saber qual é a sequência das atividades, que a construtora está imaginando de início e de término desse projeto. Você precisa entender isso, tá? É importante olhar aquele cronograma inicial, aquela EAP da sua obra, até para você conseguir visualizar no meio do canteiro ali, cara, realmente isso daqui estava no planejado, isso daqui faz sentido, tá? Existe um erro muito comum que é o engenheiro entrar dentro de uma obra e ele não revisar nada disso que a gente falou agora, nada de revisar a parte de planejamento, porque ele acha que o planejamento estratégico não é responsabilidade dele, a parte dele é só o operacional e ele deixa isso de lado. E aí você começa a ter problema, porque você vai descobrir, principalmente na execução, que essa falta de revisão em projetos, principalmente, também não permitiu que você visualizasse que não existe uma compatibilização entre um projeto e o outro. Então, ó, vai para a parte do planejamento independente, tá? Pega como se você estivesse começando do zero, você fosse o dono da obra. Vai olhar o projeto, olha projeto, hidráulica, elétrica, de fundação. Verifica se existe compatibilidade
primeiro planejamento que a gente faz, o pré-obra, é isso, é entender a obra para depois a gente pensar em executar, tá? Segundo ponto que a gente tem que tomar muito atenção está na parte de infraestrutura. Toda obra, independente do seu porte, ela tem a parte de infraestrutura e fundação. Se a gente pensar, literalmente é a base de tudo, né? Mas o que a gente tem que estar preocupado nessa parte que muitas vezes a pessoa pega um projeto novo e não se atenta a isso. Como que vai ser essa organização, essa limpeza? Quais serão os maquinários que vão fazer as escavações? Quem vai fazer a nossa fundação? Qual é o tipo de fundação? Será um radier? Vamos usar estaca, baldrame? Deixa eu dar uma olhada de novo. Ó, volto lá no item 1, né, no ciclo 1. Deixa eu ver esse planejamento. Por que eu preciso entender isso? Porque imagina, se eu não faço a leitura do meu projeto, eu não entendo como que funciona a fundação do meu projeto, alguém pode executar uma fundação errada. E aí, depois que a gente executou essa fundação, meu amigo, nós temos a opção. Ou ela vai servir porque seguiu o projeto ali, a gente consegue utilizar, se der algum errinho, alguma coisa simples, a gente consegue calcular, ou vai ter que desmanchar e começar do zero. Né? Não dá, imagina, você quer construir um prédio, você faz uma estrutura, uma fundação para uma casa, não vai dar certo, tá? Paralelo com isso, a parte de infraestrutura também, a gente precisa entender qual que é o momento que está entrando uma passagem de tubulação, quando que a gente vai entrar com a parte hidráulica, a parte elétrica. Normalmente a gente faz todo o entorno de uma obra antes, a gente garante que esteja tudo preparado para quando chegar a parte de alvenaria ou forma. Né? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso aí. São dois serviços, tá? A parte de infraestrutura externa e fundação que pode atrasar muito a sua obra, ela pode dar o ritmo, na verdade, da sua obra. Né? Então, se você se perder nesse time aí, você vai ter um problema nas próximas atividades. Então, estude, entenda o processo, lembra-se sempre, tá? Começou errado, vai terminar errado. Então, procura estar monitorando, acompanhando de perto para você não ter problema. Terceiro passo é a parte de estrutura, tá? E aqui, a gente já começa aqui aonde que eu brinquei lá no começo, que as pessoas vão falar, caramba, Robert, mas ó, essa parte aí, eu posso juntar ela na seguinte, né? Que seria aqui instalação, alvenaria. E aí eu vou te mandar o material, vai estar disponível para vocês. Barra forma, né? É, parte pré-moldado. Sim, a gente pode dizer isso. Por que eu já vou te falar? Nós estamos trabalhando para a grande construtora. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, Minas Gerais, quem domina principalmente Minha Casa Minha Vida é Tenda MRV e Diagonal. Tenda MRV, eles trabalham com uma forma metálica, então a parte de estrutura, quando a gente fala chegou a estrutura, é a parte de forma, que é a parede de concreto, tá? Então pode haver essa confusãozinha, mas ó, entenda que isso também serve para a parte de fundações, porque a gente está falando sobre estruturas e ela pode ser formas utilizando, aí a gente pensa em forma, armação, a parte de concretagem, tanto da fundação quanto da parede em si, né, erguendo ali, são pontos que a gente precisa entender. Como que vai ser a minha estrutura? Eu vou fazer com bloco de alvenaria? Eu vou fazer com forma? Como que, que vai funcionar isso daqui? Mão de obra que mais demanda atenção dentro de uma operação é a parte de carpintaria e armação, os armadores, tá? É um serviço muito lento, que exige muitas pessoas e mesmo quando a gente tem uma mão de obra boa, rápida, a gente é surpreendido. Por quê? Porque é tudo manual. Ali o encaixe é muito perfeito. Olha só, para você ter uma ideia. Normalmente a gente tem duas frentes acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos o pessoal da carpintaria, está lá cortando, preparando as formas, e nós temos os armadores que estão lá cortando, dobrando, montando as armações. Aí vem o pessoal da forma, faz toda a base, prepara lá, prepara a caixa, né, para ser feito. Aí vem a galera, prepara fundo quando precisa, mas aí vem um armador. Aquele mesmo armador, assim como o pessoal da carpintaria, que cortou é o mesmo que está montando, e normalmente o armador que cortou, dobrou é o mesmo que vai montar, lançar essa armação. Então vem essa galera e ele tem um espaçamento correto para encaixar essa armação, fazer os ajustes, vem o pessoal de novo da carpintaria para dar os ajustes finais, travar, e aí fica naquela expectativa, vamos concretar e temos que garantir que dá tudo certo, que não abre forma, que não aconteça nada. Então são duas mãos de obras aí que são muito exigidas, tá?
A gente não consegue utilizar, por exemplo, ajudantes, né, com grande volume para fazer um serviço técnico. Então você precisa ficar muito esperto com isso. Você precisa conhecer o projeto, tá? A falta de uma armação, a falta de uma barra ali pode comprometer todo o seu trabalho. É uma etapa que você tem que ficar de olho. Normalmente a gente não aprende isso na faculdade, tá? A parte de carpintaria e armação a gente pouco se vê. Você vai aprender como? Se você fizer um curso externo ou se você grudar no seu mestre, no seu encarregado e ele, né, te ensinar. Tenha humildade, pergunte para ele que ele vai te ensinar. Mas você precisa ficar muito esperto nessa parte de estrutura, tá? E aí, casando a etapa seguinte, que seria a parte de instalação e alvenaria, quando a gente ainda está falando na estrutura, e aí você pode entender, só entenda para ter ideia, tá? A estrutura na tenda MRV seria a alvenaria nossa de bloco concreto, né? De bloco ou tijolo. Quando a gente fala de estrutura chegou na obra, o ritmo muda, tá? Normalmente, a estrutura para tenda em MRV, principalmente, eles que ditam a regra do jogo. Então, existia um cronograma até eles chegar. Depois que eles chegam, a gente acaba tendo que refazer. Por quê? Porque eles trabalham com metas, tá? Então, esses caras, velho, dificilmente eles vão atrasar a entrada deles. Mas antecipar é a coisa muito comum. Porque como eles ganham por meta, por produção, eles rebentam de trabalhar. Chuva, sol, para eles tanto faz. Dia, noite, os caras trabalham. Então, normalmente, isso dita muito o cronograma da obra. Você precisa ficar esperto. Qual que é a previsão para eles estarem aqui? E aí, uma dica que eu te dou. Aqui a gente trabalha com fábricas, tá? Fábrica A, fábrica B. Normalmente, essa forma roda essas fábricas. Ó, liga na obra que essa forma tá. Cara, como que tá o ritmo da obra aí? E aí, o pessoal tá legal? Qual que é a previsão de término? Verifica se tá batendo junto com o seu cronograma para você não ser surpreendido. Porque, de repente, quando faltar 10, 15 dias antes, né, do prazo inicial, a forma pode estar chegando. E eu vou te dar um conselho já de agora, tá? Não tenta barrar a forma não, que você vai arrumar dor de cabeça. A forma é o ganha-pão, né, principal dos caras. É ali que está o dinheiro, tá? Então fica muito esperto com isso daí. É claro que aí a gente está falando da parte interna, a gente tem que tomar cuidado também. Não estamos trabalhando com formas com concreto armado, estamos fazendo com alvenaria. A alvenaria também dá o ritmo ao jogo. Você tem que ter ali bons pedreiros, bons bloqueiros, se for uma alvenaria estrutural, mas você precisa entender bem esse projeto, principalmente para poder fazer as conferências dele. Tanto faz se for pré-moldado, se for forma, se for alvenaria, a gente tem a parte de instalações. O que eu já posso adiantar, o que eu já posso deixar passado, para eu não ter que voltar depois, sair fazendo furo na laje, rasgando parede à toa. Então, tudo isso você precisa entender dentro do seu ciclo da obra, quando que isso começa, para você saber qual que é os projetos, como que eu posso monitorar e executar isso aqui da melhor maneira possível. E aí a gente pensa já na etapa seguinte, que seria a parte de acabamento. Acabamento, quando a gente fala de grandes construtoras, tá? Isso deveria se aplicar para todos, mas principalmente a grande construtora, é um item muito, muito importante, porque é um item que dá muito problema, tá? Então, normalmente, as construtoras gostam de colocar os estagiários bem gente boa ali para acompanhar o serviço. Se você está na condição de prestador de serviço, abre seu olho, porque antes se passava muito serviço ruim, hoje não está passando. Hoje já estão fazendo muito teste lá para garantir que o piso que está sendo colocado realmente esteja em perfeitas condições, que não tenha folga, que a pintura, né, a parte de gesso, se usa ainda muito gesso dentro das obras, realmente esteja ali com acabamento nivelado, que a pintura esteja bem feita. Tudo isso, esses detalhes são acompanhados de perto. Então, você prestador de serviço, abre o olho, vacilou, você vai voltar para poder fazer esse serviço daí. Você da construtora, tá lá como encarregado, como engenheiro, fica muito, muito esperto quando o serviço for da sua construtora. Existem algumas construtoras que a parte de assentamento de piso é deles, tá? Eles ganham produtividade. O que alguns bonecos fazem? Vai lá, solta a massa toda no piso e aí vem colocando o piso, né? Ficou um pouco confuso, né? Vamos lá. Ele solta toda a argamassa no chão e aí eles vêm sentando no piso. Você imagina só. Ele faz um espaço muito grande. E aí, quando ele começa a sentar a primeira para a última, já se passou 15, 20 minutos, dependendo do que for. Pode ser que não vai ficar bem assentado, vai ter um desprendimento. E o que acontece quando o cliente vai receber a obra, tá oco, tá solto. E aí você vai ligar para o pessoal responsável para eles voltar a fazer a troca, você vai escutar um monte.
Porque o encarregado deles vai falar, pô, como que você não viu isso aí antes? Daí não foi um problema nosso, não, nós entregamos bem. Então tome muito cuidado, tá? Como gestor de obra, você precisa ficar muito ligado nessa parte de acabamento. Até mesmo porque a próxima etapa que a gente tem agora é a entrega da obra. Então o ciclo, olha para você ver, a gente faz todo esse passo a passo, planejamento, aí tem as fases da execução, até a gente chegar na parte da entrega. Diferente do que era alguns anos atrás, hoje a entrega muitas vezes é acompanhada por um engenheiro contratado. Então o cliente contrata uma empresa, um engenheiro, um arquiteto, um técnico para poder acompanhar o recebimento de obra. E nessa hora ele vai fazer uma fiscalização, ele vai olhar janela, vedação, vai ver como que está o caimento, vai verificar se a água está chegando na torneira, se o ralo está funcionando, tudo isso daí é testado. Se o cliente entender que não tem condição de habitação, ele vai dar uma negativa. E essa negativa é ruim porque volta para a sua empresa como um serviço mal executado, né? E aí a empresa vai olhar para você, a consultora, e falar assim, fulano, como é que você não viu essa execução? Como que você deixou isso ser mal feito? Como que você não fez um pré-entrega, né? Para a gente poder entregar para o cliente com satisfação, com alegria, com felicidade, nas perfeitas condições. Vai ficar ruim para você. Então, faça todo um pré-entrega, faça um checklist, confira, acompanha nas etapas anteriores, porque quando chegar nesse momento tem que estar tudo certo, tá? E aí a gente tem com a entrega o pós-obra, né? E olha só que doideira, né? Por isso que eu falo para vocês, pode aumentar para 6, 7, o ciclo você que monta, tá? O pós-obra você pode entender ele como entrega e pós-obras, o final do seu ciclo, então você fechou um ciclo, ou você pode entender o seu pós-obra como uma abertura de um novo ciclo, porque você tem um tempo que o cliente tem toda uma assistência técnica que é responsabilidade da empresa. Então ele vai estar te consultando ali, qualquer coisinha que passar na cabeça dele, ele vai falar, cara, ó, minha lâmpada queimou, eu preciso que você troca. Na verdade, não é você que vai trocar a lâmpada. Você tem que também entender qual é as suas obrigações para você dar devolutiva para ele. Ó, esse serviço aí não é meu, esse serviço é do senhor, está aqui no contrato. Ah, mas deu uma falha na parte elétrica. Não, isso aí é meu, vou estar verificando aí o que aconteceu, tem um encanamento que está entupido. Então você precisa entender qual que é o ciclo, qual que é as responsabilidades que você tem. Se você não se atentar a isso, você vai ter dor de cabeça, tá? E para finalizar, por que a gente precisa entender isso daí? Para a gente não cometer erros. Tá vendo que quando a gente pega da parte do planejamento até a entrega, existe uma linha muito grande, né? Passa por muitas situações. Se eu só pensar em produzir e não pensar na entrega que vai acontecer, talvez eu vou produzir de qualquer jeito, né? E aí não vai ser legal, vou entregar um produto ruim. Se eu pensar só no planejamento isolado, no planejamento estratégico, e não pensar no operacional, como que eu vou colocar as pessoas ali? Como que eu consigo colocar duas atividades para começar ao mesmo tempo? Como que eu posso reduzir o prazo da minha obra? Eu me perco, porque eu estou olhando uma única coisa. Então, eu preciso olhar um todo para poder facilitar. Você tem que entender que é o seguinte, tá? E a gente vai falar isso mais para frente em outras situações. Obra é integração, precisa integrar as fases, tá? Independente de seja fase 1, ciclo 1 com ciclo 6, eles vão sempre estar conversando entre eles. Então é muito importante que você visualize a sua obra como um todo. Ó, vamos fazer um exercício aí para poder a gente fixar bem o que a gente aprendeu nessa aula. É importante agora que você pega um projeto, tá? Se você não tem nenhum projeto, não foi para a obra, busque na internet. Ah, não tem. Vou deixar um modelinho aqui para vocês poderem estudar ele. Olha ele, tá? E se você já quiser pegar também e criar o seu projeto, escreva aí qual que seria as 6 etapas desse ciclo para executar essa obra. Robert, por que eu vou fazer isso? É coisa de doido? Não, cara. É importante você começar a visualizar o que está faltando, o que eu posso fazer. Será que dá 6 ciclos? Será que dá 7, 8, 10? Ou você consegue reduzir isso aí em 4? Né? É importante você ter essa visão. Tudo que você fizer, você vai fazer, vai guardar e no futuro você vai voltar a consultar. Você vai ver como que a sua visão vai mudar, porque de fato você está ganhando conhecimento, certo? Então, ó, não deixe de fazer esse exercício, acompanhe os materiais que estejam disponíveis para vocês também na área de materiais e vamos para o próximo encontro, tá? O próximo encontro a gente vai entrar na parte de cronograma executivo, a gente vai entender como que a gente de fato consegue interpretar um cronograma, como que a gente faz essa leitura de um cronograma, o que a gente tem que pensar, o que de fato é um cronograma. Então eu encontro vocês no nosso próximo encontro.